E aí, pessoal? Bom, acerca dos order blocks, é um conceito que ficou muito conhecido atualmente, né? Se ouve falar muito de order blocks, mas o que que é um order block? Poucas pessoas definem direito o que é um order block. Ah, o order block é aquilo que quebrou um topo anterior, quebrou um fundo anterior, aí você traça os candles. Não, vamos dar uma definição mais clara e operável do que é um order block. Porque se eu sair traçando, né, todo ponto ali que quebrou um topo ou fundo, eu vou tá bom, muito stop, tá? E se você tá começando agora e não sabe, nunca ouviu o que é um order block, cara, mantenha aqui comigo que é melhor você nem ir procurar ver essas outras definições. Fica aqui nesse vídeo que você vai aprender o que é um order block do jeito certo, do jeito definido. O nosso modelo fractal, tá, pessoal? Como essa série dos fundamentos é toda voltada ao modelo fractal, aonde a gente opera é na formação do order block. Então, eu sempre tive essa coisa quando eu estava operando, de estar sempre atrasado. Então, na minha cabeça, o que eu queria operar, pessoal, é esse movimento de alta aqui, ó. E não esse movimento de alta aqui depois. Para mim, aqui já tinha passado, já tem mais chance de romper. Eu gostaria sempre de pegar os movimentos primários no mercado e não os secundários. Se você está começando agora, talvez seja bom para você pegar os movimentos secundários. É um pouco mais fácil, um pouco mais simples do que pegar os movimentos primários. E aí surgiu o modelo fractal para operar justamente a formação do order block, e não o order block em si, mas a formação do order block. É por isso que o modelo, né, se chama modelo fractal com swing formation, tá? Então é a formação de um swing, né, de um swing protegido. Se você lembra do modelo do último vídeo, você sabe que isso aqui é o intermediate term low, né, porque deixa uma mínima mais alta para cada lado, né? Então tudo vai se complementando. Aqui atrás eu tenho a questão do range também, a gente vai comentar sobre isso. Mas enfim, aqui nesse ponto é onde a gente acha o nosso modelo fractal. Depois que o modelo fractal ele acontece, o mercado sobe, ele deixa essa região para trás, que é o order block, tá? E bom, o order block ele precisa estar cumprindo alguns fatores, tá bom? No último vídeo a gente viu a questão da liquidez, né? Da buy side, da sell side liquidity. E se eu fizer anotações acerca da liquidez aqui, vocês vão entender que a gente tem buy side liquidity nesses topos aqui, e que a gente tem uma sell side liquidity aqui, nesse fundo, tá? E o order block, ele forma, no caso, o order block de alta, ele forma capturando uma sell side liquidity, que é exatamente o que ele está fazendo com esse fundo anterior aqui, tá? Ele vem, captura esse fundo, e depois ele sobe, e aí quebra esse fundo anterior, esse topo anterior, e esse outro topo anterior aqui. Aqui embaixo a gente vai ter o order block. Esse é o primeiro passo, tá bom? É a localização de onde o order block vai estar. Ele sempre vai estar em uma captura de liquidez, tá bom? Sempre capturando um fundo ou sempre capturando um topo. Quando ele está a favor da tendência, igual ele está aqui, melhor ainda, a gente já está na tendência de alta, a gente já tem range de alta, né? Isso tudo, pessoal, vocês já aprenderam em vídeos anteriores, né? Então, a localização do order block correta é aqui na captura de liquidez. Tá bom? Bem na captura de liquidez aqui desse fundo, no caso. E seguindo a tendência de alta. Aqui a gente acha nosso modelo fractal, depois o preço expande. E o que acontece com o order block, né? Quando eu deixo um order block perfeito, um order block certinho e alinhado, o preço ele tende a voltar nesse order block para dar continuidade. Então, nesse caso, muitas das vezes ele rompe fair value gaps, né? Que ficam aqui pelo meio do caminho, tá bom? Então ele pode acabar rompendo essas fair value gaps que a gente encontra aqui pelo meio do caminho. E tem que lembrar que isso aqui também é uma estrutura um pouco maior, tá bom? Então você vai olhar mais para a estrutura de 1 hora, uma estrutura um pouco maior. Porque você pode argumentar que a gente, se você tiver mais conhecimento, né, a gente tem um breaker block aqui em cima que está sendo desrespeitado. E sim, realmente, mas a questão aqui é a gente olhar o zigue-zague maior, ok? Do gráfico e pegar o fundo aqui. O breaker block a gente nunca vai pegar nesse topo aqui de cima do H1. A gente sempre vai tentar pegar o último topinho micro que foi rompido aqui embaixo, tá? E não aqui em cima. Só se você já tiver esse conhecimento, mas se você não tiver, não precisa se preocupar. Mas ok. Então, primeiro passo, localização do order block, sempre na captura de liquidez. Tá bom? E tem outro filtro também bem interessante, né? Eu tinha esse range daqui até aqui em cima, já ensinei vocês a traçarem os ranges, né? Então, se eu tô
esperando que esse preço vai dar continuidade no movimento de alta, ele vai fazer esse range, vai continuar na alta, eu tenho o meu range de 50% aqui, 50% do range, e eu também gostaria de ver esse order block sendo formado abaixo de 50% desse primeiro range aqui, ok? Então, eu espero que ele seja formado aqui abaixo desse 50%, gente. Tanto a captura de liquidez, formação do order block em si, abaixo de 50% do range. Tudo bem se essa captura de liquidez, se esse fundo tiver mais aqui acima, tá, pessoal? Não tem problema. Ele ainda vai estar manipulando esse fundo aqui, tá bom? Mas em si, o order block aqui se formando abaixo de 50% do range, tá bom, pessoal? Também a gente pode ter a formação de order block, isso aqui é opcional, tá bom? Mas também é interessante. Ele se formando dentro de uma fair value gap desse primeiro range aqui. Então, dentro desse primeiro range que a gente tem aqui de alta, ele se formando aqui dentro de uma fair value gap, tá? Ou seja, ele respeitando uma fair value gap aqui desse range anterior, fazendo aquele ciclo, né, do external range liquidity, internal range liquidity, external range liquidity. Aqui embaixo ele deixa o order block, tá bom? Então, perfeito. O order block também, ele precisa ser o último fundo aqui, tá bom? Que faz esse ITL, esse Intermediate Term Low, tá bom? Que a gente já comentou antes. Não é interessante caso a gente tenha uma movimentação que ele sobe, deixa o order block, e depois ele desce de novo e depois ele sobe, tá? E aqui embaixo não tem order block. O interessante é quando ele deixa a formação aqui. E a gente pode olhar o order block no H1 e no H4 para poder tentar achar o padrão de reversão aqui, tá bom? Que é desses dois candles aqui, a gente já vai falar sobre isso. Beleza. E então é isso. Aqui a gente tem um modelo fractal. Não precisa se preocupar em ver o modelo fractal em si, tá bom? No tempo gráfico menor lá, não precisa. E a questão também, para a gente operar esse order block, pessoal, é interessante que a gente aguarde o preço realmente fazer movimentação de baixa, voltar aqui e trocar a estrutura aqui para alta também, tá bom? Então romper o último topo aqui. Então aí a gente começa a comprar nesse order block, ok? Ou então de comprar no toque também, mas com essa confirmação no tempo gráfico menor, né? Ele toca aqui, você espera ele romper o último topo lá no tempo gráfico menor aqui no caso. Você vai ter uma confirmação a mais, tá bom? E outra confirmação também, né? É esse order block, ele tá abaixo de 50% do range geral. Porque é o que acontece? O order block aqui, nesse caso, como a gente está olhando uma estrutura maior, ou seja, a gente vai considerar só os pontos mais extremos, a gente tem a formação desse intermediate term low. Só que, ao mesmo tempo, a gente também tem a formação desse intermediate term high. Então, nenhum dos dois está estabelecido ainda para a gente puxar um range. Então, o interessante é a gente pegar esse outro intermediate term low que a gente tem aqui atrás, a gente puxou o nosso primeiro range, e jogar ele aqui até esse próximo topo que a gente aguarda que também vai, né, vai ser capturado, vai voltar o preço a subir lá em cima. E que vai formar um intermediate term high, que vai servir de liquidez. E esse order block está abaixo também desse 50% aqui, de todo esse range. Essa é uma formação perfeita, uma localização perfeita, todas as confirmações para se operar o order block, que é o único modelo de continuidade que eu recomendo vocês operarem, tá? Porque ele está totalmente alinhado com o modelo fractal. E dependendo, você pode até procurar outro modelo fractal aqui dentro desse order block. Pode servir de uma região, tá? Claro que aí você vai precisar ter uma nova captura de liquidez, né? Mas digamos que o preço faça essa nova captura de liquidez, aqui assim, por exemplo, né? E aqui, fazendo essa manipulação, talvez ele deixe um novo modelo fractal aqui se ancorando nesse order block, que também é outro modelo fractal, para dar continuidade nessa tendência. Bom, pessoal, então é isso. Isso faz o order block acontecer, a formação dele, né, no gráfico. E a questão da formação dele é isso aqui. Vamos definir bem também como que se forma o order block, né? Bom, essa aqui é o que a gente quer procurar. Um candle preto, no caso, como estou dando um exemplo de alta, um candle preto vindo e manipulando aqui, tá vendo a liquidez, ó?
capturando a liquidez aqui, e depois um candle de alta, que no meu caso é cinza, muita gente tem verde, enfim, não importa, né? Ele vem e engolfa. O que que seria engolfar? Tá vendo todo o tamanho do corpo do candle aqui? O próximo candle aqui, ele engolfa isso, né? Ele é maior. E uma outra definição a mais aqui seria ele ser 1,5 vezes esse tamanho para cima, tá? Então, se eu puxo tamanho, né, desse corpo aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui agora. E eu jogo aqui para cima, você vê que esse aqui é basicamente o dobro do tamanho, né? Mas que ele seja pelo menos 1,5 vezes. Então, ou seja, que ele venha até aqui, pelo menos, ó. Que ele engolfe isso, desse candle vermelho, né? Que ele seja maior isso. E pensando só no corpo, tá bom? O pavio aqui embaixo que é responsável por capturar a liquidez. E também ele pode ter a formação assim, ou seja, esse candle aqui captura também a mínima do candle preto que já tinha capturado anteriormente. Nesse caso aqui, a gente só mantém aqui também, tudo bem. Mas aí, pessoal, a gente vai ter uma outra coisa, tá? Que é o seguinte, se você pensar num tempo gráfico menor, assim, bem menor do que esse candle aqui do H1, você vai perceber a seguinte movimentação. Vamos desenhar. Começando daqui, né? Ele abre aqui o candle preto, aí ele faz a máxima dele aqui, aí depois ele desce, deixa a mínima dele aqui embaixo, né? Depois ele fecha aqui, tá? Isso aqui é o desenho desse candle preto. Se eu puxar aqui o Open High Low Close dele, né? Toda a formação dele, ou seja, a abertura dele, o fechamento dele, a mínima e a máxima, ele é assim. Deixa eu pegar a mínima aqui, ó. Ali onde formou a mínima. O fechamento dele aqui. E a abertura dele aqui. Agora, do candle, desse outro candle aqui, né? O candle de alta, o que que ele fez? Ele abriu e aí ele veio formar a mínima dele, que é mais baixa do que essa mínima aqui do candle preto. E aí depois, a partir daqui, ele veio, subiu aqui, formou a máxima dele e aí fechou. Puxando open, open low high close, né? Que é um candle de alta. E o que que significa isso, tá? O open high low close é justamente a formação do candle preto, né? Ele abre, aí ele faz a máxima dele, pavio de máxima, depois ele desce tudo, deixa o pavio de mínima, e depois ele volta e deixa o fechamento dele. Isso forma um candle preto. Olha só o desenho do candle preto. É exatamente assim que ele se forma, tá? E é open high low close porque primeiro ele faz a máxima para depois descer e fazer a mínima. E o open low high close é do candle de alta, porque ele abre, aí ele vem, desce, faz a mínima, tá? Depois ele sobe, deixa a máxima, o high, né? Depois ele desce, deixa o close aqui, e aí pronto, a gente tem um candle de alta, tá bom? Então, por isso que é open low high close e open high low close. A abertura dele é o mesmo ponto aqui, né? Quando um fecha o outro lado, a mínima aqui embaixo. E vendo por essa ótica, por essa lógica, o que que vocês percebem, né? Que o movimento do candle aqui superou a mínima aqui do que anterior. Então, no tempo gráfico menor, o nosso modelo fractal, ele se deu aqui abaixo, que é o que forma o order block. Tá? Vocês não precisam entender isso agora. Se vocês não entendem, né? Vocês estão bem no começo ainda, tudo bem. É o que forma o order block. Tá? E aí, a gente vai ter que usar esse pavio aqui para baixo. Tá bom? A gente vai ter que considerar isso aqui. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente pegar esse order block e jogar ele para ser isso aqui tudo para baixo. Beleza? Então, desde a abertura do candle preto aqui até a mínima aqui do candle cinza que a gente tem nossa região do order block. Olhando isso aqui no tempo gráfico menor, ele é dessa máxima aqui até essa mínima aqui. Simples assim, pegando todo esse movimento. Beleza? Todo movimento de reversão aqui do modelo fractal. Então,
Show de bola, né, pessoal? É isso. Esse é o jeito que pode se formar o order block, a região que ele pode se formar. Vamos para o gráfico, então, para tentar pegar alguns exemplos aqui. Bom, pessoal, quanto maior o tempo gráfico, menos vezes isso aqui vai acontecer. Mas eu recomendo você usar o H1 e o H4, ok? Eu estou aqui no H4 só para a gente começar. E, bom, eu trouxe aqui dois exemplos. Se eu tirar o zoom, eu fiquei procurando exemplo, mas olha só onde que eu achei exemplos aqui bem lá no passado, né? Até porque é algo que é um pouco raro de acontecer, mas quando acontece da maneira correta, é uma ótima estratégia de operar continuidade, tá? Enfim, esses pontos aqui foram pontos onde aconteceram o order block e onde aconteceu o modelo fractal. Se eu botar lá nos 5 minutos, aqui a gente vai ter o modelo fractal, que já deu toda essa movimentação, e a reentrada do modelo fractal é no order block que o próprio modelo fractal deixa. Então, o modelo fractal deixa esse order block aqui, e aí a gente tem a continuidade de movimento de baixa. E aqui também o preço ele não tocou, olha só, quase tocou, né? Não tocou aqui. Mas, perceba um padrão, tá bom, pessoal? Ó, o candle verde aqui, né? Faz a captura aqui. E aí é engolfado, captura do topo, movimento de baixa, naquela estrutura, tá bom? Exatamente nessa estrutura que eu mostrei para vocês. Só que aqui tá invertido, né? Aquela estrutura que eu botei no desenho ali. Só que aqui tá invertido, mas é a mesma estrutura, tá? E aí ele toca e dá continuidade. E aqui, basicamente, né, a mesma coisa, tá, pessoal? Ele, ó, capturou liquidez, movimento de alta já, e é engolfado aqui o candle. Aqui daria uma ótima oportunidade. É o seguinte, pessoal. É interessante quando o preço ele realmente ele sai da região e ele joga o preço assim longe, ó. E não quando ele fica aqui, toca várias vezes, aí depois desce devagar, e aí depois ele volta aqui a tocar lá na frente. Quando ele faz isso, ele tende a romper, tá bom? Então, uma dica extra aí pra vocês. Aqui, ó, ele tocou aqui, né? Fez a captura de liquidez, foi embora. O preço não ficou, não deixou o order block aqui, né? Depois desse candle engolfar, e ficou aqui lá de sacanagem. Depois, entendeu? Então, pessoal, é complicado essa questão. Mas, se você tiver a paciência, você vai colher bons frutos. Aqui a gente teve um order block que não voltou a tocar. E, pessoal, a gente tem uma validade também para esse order block, tá bom? Olha todo o movimento que ele fez aqui. Você acha realmente que depois de toda essa movimentação de alta ele vai voltar aqui embaixo tudo para poder, cara, respeitar? Não, né? Então você vai operar isso. Bom, e também tem a questão do range, né? No caso, o range que a gente ia ter aqui, como a gente está olhando só a estrutura maior, a gente teria esse intermediate term high aqui em cima. Achou a mínima, foi, pô, aqui a gente está esperando que vai ser o intermediate term low, então aqui a gente tem o nosso primeiro range, tá? Que no caso é o range grandão para a gente fazer essa reentrada. Tá vendo que fica acima aqui também? Então é show. E o range da formação do order block, ele é o último range que a gente tem aqui, short term mesmo, tá? Então se eu puxo aqui, até aqui, você percebe que o order block também, ele se formou aqui acima de 50% desse range, a captura de liquidez também. Então esse aqui foi um ótimo order block. Tá? E pessoal, isso aqui, cara, se você pega vários pares e fica analisando, você vai achar oportunidade para isso. E você vê como é que as oportunidades são boas. Olha só o quanto que o preço desceu, né? Você seguindo realmente o order block direitinho. Aqui a gente teve um outro exemplo que eu consegui achar, bem complicado de achar mesmo, tá bom, pessoal? Mas é para ser complicado mesmo de se achar, porque é uma região muito importante, muito forte, né? Aqui você vê, ele engolfou, ele até veio, tocou uma vez, mas ele saiu rápido, ele não ficou de sacanagem aqui, né? E aí ele também não subiu muito, isso tudo você tem que ponderar, né? Ele não subiu muito, não foi embora, depois desceu. Ele ficou meio de lado aqui, e depois ele veio e capturou de novo, né? Já nova captura aqui. E aí aqui teria uma nova posição de compra aqui, tá bom? De compra. E o alvo, pessoal, bom, isso você vai definir pela sua análise. Eu só tô dando a região. Mas muitas das vezes vai ser em topos aqui, tá bom? Isso aqui por si só é uma estratégia? Cara, mais ou menos, dá para você transformar isso aqui em uma estratégia, tá bom? De certa forma, né? Mas o que eu
operam mais é o modelo fractal. E o modelo fractal pode aparecer dentro dessas regiões também, mas é importante para a gente analisar o tempo gráfico maior, saber onde que a gente tem essas regiões e a gente não tem essas regiões, porque percebe a força dessa região, né? Quando ela acontece. Aqui a gente teve outra também que eu não percebi, tá? A gente teve esse último fundo aqui, capturado esse movimento de baixa, e aí a gente teve os rompimentos de topos anteriores aqui, e aqui a gente teve a formação de um order block, né? Até nesse fundo aqui, beleza? E aí aqui a gente poderia ter uma nova posição de compradora, mas não interessa, né? A gente só quer saber realmente o order block segurou o preço, tá bom? E bom, é isso. Eu vou passar então para um tempo gráfico menor, para o tempo gráfico de H1 e vou procurar mais alguns exemplos para dar para vocês. Bom, pessoal, a dica para vocês aqui, essa aqui foi a região que eu tracei lá no H4, né? Então, percebe essa captura de liquidez aqui, a quebra da estrutura aqui em cima? Então, isso aqui eu tracei lá no H4. E ele ficou assim no H1. Então, é importante vocês notarem também os dois time frames, tanto o H4 quanto o H1, tá bom? Depois que ele voltou aqui e falhou tocando esse order block, ele gerou outro order block aqui, só que pelo H1, né? Captura aqui, engolfa, quebra a estrutura lá em cima. Então, por enquanto, ele está apto a voltar aqui ainda e dar continuidade na alta. Agora, se ele for mais para cima ainda, aí esquece, tá, pessoal? Aí esquece esse order block aqui. E também tenta não ficar operando order block, mano, muito lá de trás, assim. Sabe? Tipo, às vezes tem um order block cá em cima. Olha só o quanto ele já andou, tá? Então, isso é tudo uma questão de bom senso também, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Saber ali para operar. Ó, aqui a gente teve um order block, tá? Nesse topo aqui. Percebendo agora, né? Eu nem pausei o vídeo. Mas vamos ver as condições. A gente tem que achar um range anterior, né, da formação do order block, tá bom? Como eu comentei para vocês, a gente tem a captura de liquidez de todos esses topos aqui, e como a gente está olhando essa estrutura, a gente vai ter que olhar desse fundo aqui até um outro topo. Tem que ser desse fundo aqui até esse topo cá em cima. Bom, nesse caso aqui, o order block ele não se formou ali abaixo da região de 50, né? Se olhar daqui, eu acho que aqui faz mais sentido, né? Nesse topo aqui faz mais sentido. A gente também teve entender turn high aqui. Daqui a gente teve a formação acima de 50%, né? Então, show. E a nossa região aqui é o candle verde, captura liquidez. A gente traça o corpo dele, joga aqui pra frente. E olha só. Aí você vê o order block da venda. Ah, e tem que olhar aqui para trás ele rompendo os fundos aqui anteriores, tá? E depois de romper os fundos anteriores, ele volta na região. Beleza, pessoal? Perfeito isso, tá? Espero que vocês compreendam isso. Muito importante. Operação aqui, alvos. Não preciso, não vou falar agora quais são os alvos, tá bom? Mas vocês entenderam, né? Como é que funciona essa questão aqui. Aqui a gente teve outro order block. Que esse eu acho que falhou, tá bom? Que a gente então pegaria daqui até aqui embaixo, né? Deixa eu pôr outra cor. Mas esse aqui o preço ele passou, né? Ele deu uma rompida aqui. Já estava numa tendência de baixa, né? Tinha inaugurado a tendência de baixa já. Mas também, né? Ele subiu pra caramba e depois começou a voltar aqui. Já foi um order block mais arriscado. O order block de maior qualidade é o que ele vem no último movimento. Ele cria o movimento assim e vê. Já vem no 1, 2, 3. É igual aqui, ó. 1, 2, 3. Certo? Direto. Bom, é isso então, pessoal. Acerca dos order blocks, tá bom? Uma região muito interessante, muito importante aí de preços. Quanto menor o tempo gráfico, mais você vai achar essas regiões, né? A gente tem outra aqui já, ó. É bloco vendedor aqui no caso, ó. Empurrou bastante o preço, né? Voltou já aqui, 1, 2, 3. Ele não renovou a mínima, ele só bateu aqui, caiu um cadinho e já voltou para cima. Tá, e deixou um order block aqui agora, ó.
Tá vendo esse fundo? Subiu. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. A questão do Adblock é isso. Procurem mais no H4 do que no H1, né? H1 ali só quando você estiver realmente fazendo uma análise ali bem certeira, né? Estiver bem a favor da tendência mesmo, estrutura bem alinhada. E no geral a gente vai utilizar mais breaker blocks do que esse tipo de order block aqui. Também existe um outro tipo de order block, tá bom, pessoal? Que é o de continuação, que é aqui pelo diário. Meu Deus. Que é pelo diário e pelo H4, tá? Que são as regiões de Fair Value Area. Tá, aqui eu chamo de continuar de order block de continuação. Mas enfim, um exemplo de order block de continuação seria toda essa região aqui. Uma região bem de base mesmo do mercado, né? Você vê que ele rompe para cima, depois ele vem, sobe, é bem grande, e aí não tem erro. Aqui a gente tem outra, aí a gente vai formando conforme a gente vai se pensar as regiões, onde o preço volta para fazer movimentação de pullback e subir. Beleza? Mas é isso, pessoal. Quando ele rompe também, ele indica uma mudança de tendência. Mas enfim, isso a gente vai falar em próximos vídeos, beleza? E a gente vai usar mais isso e a gente vai usar também bastante o Breaker Block, né? Que aí vai ser pelo H1 e pelo H4 também. Mais pelo H1 do que pelo H4. Mas a gente vai ter nosso Breaker Block. Aqui nesse caso, o Breaker Block é diferente. Ele é isso aqui tudo. Também é uma região bem assertiva. A gente pegar o que a gente chama de Break and Retest, né? Que ele quebra, retesta e vai. Beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Vamos pra cima aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Falou, falou. Fui.